Por mais de uma semana, os investigadores afirmaram que não havia imagens utilizáveis da casa de Nancy Guthrie. A câmera da campainha havia sido arrancada da parede. Acreditava-se que as gravações tivessem sido perdidas para sempre. Então, no dia 10 de fevereiro, o diretor do FBI, Kash Patel, liberou 4 imagens recuperadas. Uma figura mascarada, mãos enluvadas, uma mochila e o que parecia ser uma arma no coldre. Se essas imagens existiam o tempo todo, o que mais elas revelam? Nancy Ellen Long nasceu em 27 de janeiro de 1942, em Fort Wright, Kentucky. Mais tarde, casou-se com o engenheiro de Minas Charles Guthrie, viajando internacionalmente por causa do trabalho dele, até finalmente se estabelecerem em Tucson, Arizona. A filha deles, Savannah, nasceu em Melbourne, em 1971. Após a morte súbita de Charles em 1988, durante uma viagem de mineração no México, Nancy criou seus 3 filhos sozinha. Ela trabalhou por quase 2 décadas na Universidade do Arizona. Seus filhos trilharam caminhos de sucesso. Cameron tornou-se piloto de caça. Annie tornou-se poetisa e professora. E Savannah tornou-se a co-apresentadora do Today Show. Aos 84 anos, Nancy permanecia mentalmente lúcida e ferozmente independente. Embora dependesse de um marca-passo e de medicação diária, ela vivia na mesma casa no deserto há mais de 50 anos. Na noite de 31 de janeiro de 2026, ela jantou na casa de Annie, jogou cartas com a família e foi deixada em sua residência às 21h48. A garagem se abriu. 2 minutos depois, ela se fechou. Nancy não foi vista desde então. O que aconteceu entre as 21h50 e o nascer do sol? A linha do tempo que se seguiu é precisa e perturbadora. Às 1h47 da manhã, a câmera da campainha de Nancy foi desconectada. Os investigadores afirmaram que isso não foi uma interrupção rotineira. O dispositivo não perdeu apenas a energia, ele foi removido fisicamente. Aproximadamente 30 minutos depois, por volta das 2h15, foi detectado movimento na propriedade, mas a câmera que deveria registrar esse movimento já não estava lá. Então, às 2h28, o marca-passo de Nancy parou de sincronizar com seus dispositivos Apple. Esse carimbo de tempo é crítico. De acordo com sua família, ela dependia daquele dispositivo e da medicação diária para sobreviver. Na manhã seguinte, 1 grau de fevereiro, Nancy não compareceu a um culto religioso virtual programado. As chamadas não foram atendidas. Ao meio-dia, um membro da família chegou à casa. Seu veículo ainda estava na garagem. Sua carteira permanecia lá dentro. Os medicamentos estavam intocados no balcão. Sangue foi encontrado na varanda da frente. Naquela tarde, o departamento do xerife do condado de Pima declarou a propriedade uma cena de crime. Na manhã seguinte, o FBI se juntou à investigação. O xerife Chris Nanas afirmou que Nancy não tinha demência e não poderia ter caminhado para longe por conta própria, devido à mobilidade limitada. Ela mal conseguia percorrer 50 metros sem assistência. Se ela não saiu voluntariamente, como foi removida e por quem? O sangue na varanda foi testado. O DNA confirmou que pertencia a Nancy. Mas a evidência mais significativa, as imagens de vigilância, pareciam ter desaparecido, até que não desapareceram mais. Por 8 dias, agentes federais e investigadores locais trabalharam com especialistas do setor privado para recuperar dados corrompidos ou excluídos do sistema de vigilância Google Nest de Nancy. O que eles eventualmente descobriram não foi uma gravação completa, mas fragmentos. 4 imagens estáticas em preto e branco. Um indivíduo mascarado parado em sua varanda, nas primeiras horas de 1 grau de fevereiro. A câmera capturou a figura estendendo a mão em direção à lente, tentando bloqueá-la, e depois puxando uma planta para obscurecer a visão. Momentos depois, a transmissão escureceu. As imagens recuperadas mostram uma pessoa usando uma máscara de esqui, com aberturas para os olhos e a boca. Ambas as mãos estão enluvadas. Uma mochila está presa aos ombros. Posicionada na cintura, parece haver uma arma e um colder. Os investigadores descreveram o suspeito como um homem, de aproximadamente 1,75 a 1,78, complexão média, com o que parecia ser um bigode preto visível através da máscara. A mochila foi identificada como uma Ozark Trail Hiker Pack preta de 25 litros.
vendida exclusivamente no Walmart. As autoridades começaram a trabalhar com a gerência do Walmart para revisar dados de compras. O design e o posicionamento do Codri também chamaram a atenção, levando policiais a percorrerem lojas de armas em todo o Arizona em busca de reconhecimento do estilo. Havia também um possível anel visível sob o material da luva. O xerife Nanos confirmou que equipes forenses estavam analisando se esse detalhe poderia auxiliar na identificação. Cada pixel estava sendo examinado. Então, outra descoberta mudou o rumo da investigação. Aproximadamente 3 quilômetros da casa de Nancy, luvas foram localizadas na beira da estrada. No total, cerca de 16 pares foram coletados durante as buscas na área. A maioria foi descartada por voluntários, mas um par parecia consistente com o usado pela figura mascarada. Testes preliminares em um laboratório forense particular na Flórida identificaram DNA masculino naquele par um homem desconhecido, não sendo Nancy nem um membro da família. O perfil foi enviado ao sistema CODES do FBI, mas nenhum par foi encontrado entre mais de 19 milhões de perfis de infratores. Isso sugere que o colaborador nunca havia sido inserido no sistema federal por um crime anterior. Os investigadores anunciaram então que buscariam a análise de DNA genealógico, um método usado para identificar parentes e construir árvores genealógicas quando as correspondências diretas em bancos de dados falham. Mas a análise genealógica leva tempo, e o tempo pode ser crítico. Enquanto isso, comunicações de resgate começaram a surgir. Em 2 graus de fevereiro, uma estação de televisão de Tucson recebeu um e-mail contendo uma nota de resgate. Relatou-se que incluía detalhes sobre a casa de Nancy e o que ela estava vestindo naquela noite. Informações que sugeririam conhecimento interno. Mensagens adicionais exigiam milhões de dólares em Bitcoin e incluíam o endereço de carteira de criptomoeda e prazos. Uma mensagem afirmava que Nancy estava viva, mas assustada. No entanto, os investigadores alertaram que casos de alto perfil atraem oportunistas. Em 5 de fevereiro, Derek Feller, de 42 anos, de Hawthorne, Califórnia, foi preso sob acusações federais. Os promotores alegaram que ele se passou pelo sequestrador de Nancy e enviou demandas de resgate fraudulentas. As autoridades afirmaram que ele não teve envolvimento no desaparecimento dela. Se algumas mensagens de resgate eram fabricadas, alguma seria autêntica? Essa pergunta permanece sem resposta. O xerife Nanos inocentou publicamente os membros da família Guthrie como suspeitos em 17 de fevereiro, afirmando que seus telefones, computadores e veículos foram processados e que eles eram vítimas. Os investigadores expandiram o raio de busca e solicitaram que os moradores, em uma área de 3 quilômetros, revisassem as imagens de vigilância de 11 de janeiro, entre 21h e meia-noite, e de 31 de janeiro, entre 9h30 e 11h. Esses pedidos específicos sugerem que os investigadores acreditam que uma vigilância pré-incidente pode ter ocorrido. A recompensa por informações aumentou para $100 mil. Entre 40 mil e 50 mil pistas foram recebidas. Equipes de várias agências continuam as buscas terrestres no terreno desértico ao redor da casa. O fabricante do marca-passo de Nancy está trabalhando com as autoridades para determinar se o próprio dispositivo pode ser localizado. Até agora, não houve nenhum avanço público significativo. Quase 4 semanas após Nancy Guthrie desaparecer de sua casa no deserto do Arizona, o indivíduo mascarado capturado naquelas imagens recuperadas ainda não foi identificado. A análise de DNA genealógico está em andamento. Esforços forenses digitais continuam a examinar dados residuais do sistema de vigilância. Os investigadores permanecem focados na janela da madrugada, entre 1h47 e 2h28 de 1 grau de fevereiro. Foi um ato direcionado ligado ao perfil público de Savannah Guthrie? Foi um sequestro planejado com base em uma rotina de vigilância? Ou houve outro motivo inteiramente diferente? O que as evidências mostram é preparação. O que elas ainda não mostram é identidade. Os remédios de Nancy permanecem no balcão da cozinha. Seu carro permanece na garagem. Rosas amarelas apareceram do lado de fora de sua casa. E em algum lugar, além das colinas de Catalina, a pergunta sem resposta persiste. Quem estava naquela varanda às 2 da manhã? E onde está Nancy Guthrie?